Bem, gente, hoje a gente vai conversar sobre, finalmente, juro que é o último slide aí sobre as funções químicas orgânicas, daí a gente vai começar a falar sobre outras coisas da química, mais precisamente sobre polímeros já na próxima aula, tá? E eu sei que foi meio cansativo aprender tantos nomes novos, principalmente na química, então agradeço aí toda a paciência de vocês, tá? Também queria pedir desculpa se eu passei muito rápido alguma coisa, se ficou alguma coisa que vocês não conseguiram pegar, mas a gente vai recuperar, tá bom? Com bastante calma, paciência, a gente vai recuperar esses conhecimentos, tá? Eles não são perdidos, assim. A gente sempre vai ter que retomar algum conceito. Hoje a gente já vai retomar alguns conceitos que vocês viram nos outros anos, e eu espero que seja produtivo para vocês, tá bom? Então, hoje vamos conversar sobre funções químicas sulfuradas, sobre tióis ou tiálcos, tioésteres, características, nomenclatura. Então, principalmente as funções sulfuradas, quer dizer que elas têm um enxofre, esse elemento químico aqui, o S, tá? Que eles têm esse enxofre na sua composição deles. O número atômico dele é 16 e a distribuição dele eletrônica está aqui embaixo, ó. Você sabe fazer distribuição eletrônica, Isabelle? Certinho? Você lembra como é que é? Não, tudo bem, a gente vai lembrar agora, então, tá bom. Bem, existe um diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama é importante a gente seguir ele porque ele é um diagrama de energia, tá? Então, você faz a distribuição dos elétrons no seu núcleo atômico, do que tem ali, da quantidade de elétrons que tem naquele elemento, e você tem que respeitar essa energia porque é exatamente aqueles elétrons daquela camada que vão estar naquele elemento. Assim, se a gente não respeitar esse diagrama, ele não vai corresponder à realidade, tá? E existe um diagrama, assim, vocês podem pesquisar na internet, tudo, mas, ó, por exemplo, o enxofre. Ele é um não metal, ele tem um número atômico 16, ele está localizado no grupo 16, no terceiro período da tabela periódica. E o número atômico dele é 16. Então, significa que eu preciso fazer a distribuição de 16 elétrons para você ver como é que é a distribuição de atômica dele, tá? Então, vai ficar desse jeito. Quando um Z é igual a 16. Bem, gente, vocês estão conseguindo ver que eu estou escrevendo no quadro? O pessoal no modo online ali fica quadro. Mas a princípio, se ninguém respondeu, eu acho que eles estão vendo, assim, tipo... Não, prof. Não dá. Sério? E se eu escrever aqui, ó? Aqui vocês conseguem ler? Tinha que ter uma show, né? Uma mesa de escrever. Mas enfim, essa parte é introdutória. Vai ser a única parte que eu vou usar o quadro hoje, eu espero, porque tá meio difícil de usar o quadro, sabe? Daí a distribuição fica assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Ó, até aqui você já chegou em 10 elétrons, tá? Só que, ó, fique olhando que ele não é bem assim, ó. Primeiro começa na camada 1, vai para a camada 2. Agora, depois da camada 2 tem a camada 3. Então a camada 3 é 3S2, que vai terminar em 3P4. A soma dá 16, tá bom? Daí, como que eu localizo ele na tabela periódica? Ó? Você pode ver pela própria distribuição eletrônica. Esse número aqui, o 3, ele indica o período que está o elemento na tabela periódica. Ou seja, ele está na terceira linha, certo? E esse P4 aqui, ele indica a família, tá bom? Então, só que como ele está lá no bloco P, ele está no outro lado da tabela periódica, você vai saber que ele vai estar na família 6. Porque aqui você tem que somar mais 2, tá? E porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, daí ele vai estar lá na família 6, tá bom? E no terceiro período. E é isso que está representado ali na tabela, tá? Ele está aqui, ó.
no terceiro período e na família 16, tá bom? Deixa eu só ver, porque alguém falou comigo aqui no chat. Se vocês quiserem ligar o microfone e conversar com a gente, podem conversar, tá? A gente dá um auxílio para vocês. Ah, obrigado, Natália. Vou tentar fechar a janela. A janela não pode por causa do protocolo. Mas vou tentar fechar a cortina. Nossa, mas não dá para ver nada mesmo, coitados. Deixa eu ver se eu escrevi. Agora eu estou conseguindo ver na telinha aqui, dá para ver que eles não estão vendo nada. Deixa eu ver. Você copiou já? Mas é mais essa parte aqui, só bota um Z igual a 16 e escreve. Deixa eu ver até onde que eu consigo escrever para eles, porque isso pode ajudar, sabe? Tá bom. Foi mal, eu pedi essa paciência aí de vocês, tá? Porque, nossa, é super complexo fazer isso. Ensinar aqui, ensinar, nossa, maluco. Deixa eu ver aqui. Não, pode ser um pouquinho mais fácil. Aqui eles enxergam alguma coisa. Nossa, pior que esse reflexo eu não consigo tirar. Um reflexo muito chatinho ali para eles. Nossa, que complexo. Tá, vou tentar tirar do reflexo dele. Não, bem mais pra cá. É meio que isso aqui que eu tenho de quadro agora, para eu escrever. Mas obrigado, viu, gente, pela paciência aí, tá? E obrigado, Natália, também por avisar sobre o reflexo, tá bom? E vamos voltar aqui para a nossa aulinha, tá? Ó, a gente parou aqui. Bem, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é alotropia. Já ouviu falar o que é alotropia? Alotropia é quando o mesmo elemento químico ele fica em fases diferentes, ele forma compostos diferentes. Então ele só muda principalmente pela sua estrutura. Olha a definição mais certinha aqui. Se quiser copiar, não sei como é que você aprende mais. Você aprende mais copiando ou mais ouvindo? Ou então pode ficar bem à vontade, tá? Ó, alotropia foi uma denominação atribuída por Johannes Jacob Berzelius ao fenômeno em que o mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias químicas diferentes. As principais formas alotrópicas do enxofre são o rômbico e o monoclínico. Pena que não... Ele comeu um pouquinho do meu slide aqui. Ó, então, ambos possuem 8 átomos de enxofre cíclicos. A diferença está principalmente no arranjo estrutural, que dá essa forma geométrica, ou seja, nos retículos cristalinos, tá? O enxofre monoclínico, cujo aspecto é igual a de finos cristais e na forma de agulhas. Já o enxofre rômbico é a variedade alotrópica mais comum do enxofre. E os seus cristais eles já são maiores, eles apresentam uma coloração amarela transparente. Esses arranjos diferentes faz com que esses cristais eles tenham formatos diferentes e também propriedades diferentes. Por exemplo, o enxofre rômbico ele é mais denso. Ele tem 2,8 gramas por centímetro cúbico,
que o monoclínico, que só tem 1,96 gramas por centímetro cúbico. E o ponto de fusão dele é 112,8 graus Celsius, e também é menor que o do monoclínico, que tem 119,2 graus Celsius. Porém, esses halótropos possuem o ponto de ebulição mais próximos, que é de 445 graus Celsius. Bem, então, a gente já comentou que as funções químicas sulfuradas são compostos orgânicos que possuem, além de carbono e hidrogênio, átomos de enxofre. Eles são conhecidos também como tiocompostos. Os principais tiocompostos são os tioálcoois, tióis, tioésteres, tiocetonas e tiofenol. Então, olha só como é que é a formulazinha do tiol. A única diferença é que substitui uma hidroxila por um enxofre. O tioéter, lembra do que é o éter? Aqui está funcionando com bastante reflexo. Eles não conseguem ver, eles só conseguem ver essa parte assim do quadro e não conseguem ver muito bem, não. E olha, lembra do éter? Qual que era a diferença do éter? O éter, ele possui um heteroátomo. Você lembra disso, das aulas? Então, o que é um heteroátomo na química orgânica? O heteroátomo na química orgânica são compostos que são diferentes de carbono e hidrogênio. Ou seja, vai ter entre ali os carbonos e hidrogênio, só que ele não vai estar fora da cadeia, ele vai estar dentro da cadeia principal, tá bom? E, no caso, ele pode ser qualquer coisa diferente de carbono e hidrogênio, tá? Pode ser nitrogênio, oxigênio. Não sei se você consegue ver o tioéter ali, ó. Tem ali uma cadeia principal e tem um átomo de enxofre entre aqui os dois carbonos. Aqui tem um carbono e um átomo de enxofre. Esse daqui é um heteroátomo, tá bom? E também temos o tioéster, a tiocetona e o tiofenol, que são as mesmas terminologias que a gente usou lá para as funções químicas oxigenadas, a gente vai usar aqui, só que acrescentando essa palavra tio, tá? Porque é como que a IUPAC denominou, tá bom? Então, os tióis, ou os tioálcoois, eles são semelhantes ao grupo funcional dos álcoois, compostos que possuem o grupo OH ligado a um carbono saturado, que realiza somente ligações simples. Nesse caso, o grupo OH é substituído pelo grupo SH, e ele se liga ao carbono saturado. Eu vou só mudar esse slide aqui, porque ele desconfigurou tudo. É que o computador da escola, ele é Linux, sabe? Daí ele desconfigura bastante coisa. Mas aí, se não entrar, daí eu vou ter... Aqui vai até 8h20, né? Beleza. Ó, agora já tá mais bonitinho, né? Agora ele não desconfigura tanto. Ó, e como que a gente faz a nomenclatura dos tióis ou dos tiálcools? Ela é bem semelhante ao que a gente fazia lá com os álcools, tá? Então, o do álcool era, no caso, o etanol, quando tinha 2 carbonos. Você pegou bem essa sequência do net, et, do número de carbonos e do prefixo, infixo e sufixo? A gente vai retomar só nessa aula, na verdade. Essa é a última aula que a gente fala sobre isso, que a gente já falou bastante sobre isso. Não, mas tudo bem. É que química, ela é bem específica mesmo, assim. Eu acho que de todas as disciplinas, ontem até uma professora comentou que ninguém fala quimiquez, mas meio que a gente aprende um quimiquez aqui, né, pra gente conseguir, assim, montar as moléculas e tudo. Então, tem essas especificidades, mas a gente vai retomar, tá? Ainda mais que a gente vai ter tempo até o final do ano, então não se sinta mal, não, que logo vai estar tudo certo. Então, a gente vai continuar fazendo os nomes da mesma forma. Primeiro você
conta os números de carbonos, por exemplo, nessa primeira molécula aqui de álcool, você tem 2 carbonos. Naquela segunda ali, então você também tem 2 carbonos. Então você já sabe que o prefixo vai ser o et, porque o prefixo que corresponde a 2 carbonos é o et. Por isso que o etanol, ele tem 2 carbonos, tá bom? Beleza? Enfim, daí o álcool, ele vira um tiol quando ele tem a substituição desse oxigênio por um enxofre. Então, ele virou um etanotiol. Tá? A única coisa que mudou foi o prefixo ali, que era só ol, e entrou o otiol, que é o que está naquele último balãozinho ali, tá bom? Por isso que é o etanotiol. Ó, aqui é a mesma coisa, só que em outra conformação, em outra representação, tá bom? O álcool e o tiol. E o tioéter, eles também são semelhantes ao grupo funcional dos éteres, nesses compostos que possuem oxigênio entre 2 carbonos. Nesse caso, o S está entre os carbonos. Então, olha como é que era o éter lá, ó. Você tinha o oxigênio entre os carbonos e o tioéter você tem agora o enxofre entre esses 2 carbonos. Então, olha como é que a gente fazia o nome do éter. Primeiro a gente fazia o nome da cadeia que estava ligada ao oxigênio, ou seja, ele colocava um metóxi, e daí fazia o nome da segunda parte da molécula. Ficava então metóxi-etano. Já como é um tioéter, além de ser a terminação oxi, para eu denominar que tem esse oxigênio, eu tenho que denominar que tem um enxofre. Tá? Então vai ser o metil-etano, porque primeiro eu dei o nome ali da parte que está ligada ao enxofre e é o nome da segunda parte da molécula que tem 2 carbonos. Tá? Quando tem um carbono, é met. Tá? Por isso que ficou metóxico. Aí quando tem 2 carbonos, é et. Então é por isso que ficou etano. Tá? E o oxi ali no meio é só para denominar que tem um oxigênio. Já no tioéter também tem um carbono antes do enxofre. Então você denomina aquele carbono como met. Aí para você denominar aquele enxofre, a gente vai usar essa terminologia til. Tá? Por isso que ficou metil, com 2 T, assim, fica meio esquisito, né? Mas é assim mesmo. Por isso que até que eles colocam um tracinho ali para dar uma separada. E o nome da segunda parte da molécula, que tem 2 carbonos. Quando tem 2 carbonos, é et. Então daí ficou etano. Tá? Bem, esse esquema ele apresenta outros tiocompostos e como eles se assemelham aos seus respectivos grupos funcionais oxigenados. Ó. Então, o éster, ele vira um tioéster, a cetona, ela vira tilcetona, o fenol vira tilfenol. Reparem que só tem a substituição do oxigênio pelo enxofre. Ó. Então, era um éster, ele virou um tioéster. A cetona ali, como uma dupla oxigênio, ficou uma dupla enxofre. Então, é a tilcetona. E o fenol é esse OH que estava ligado ao anel aromático, daí ele vai ter um enxofre ligado a esse anel aromático. Ele é chamado de fenol, geralmente. E como então ele é uma função química sulfurada, ele vira um tiofenol. O pessoal aí tá conseguindo acompanhar e ouvir certinho tudo? Ó, então temos aqui uma atividade proposta, bem interessante essa atividade aqui, ó. Ele apresenta a estrutura de 3 compostos orgânicos, os seus respectivos pontos de fusão e de ebulição, e a gente tem que atribuir a fórmula estrutural e molecular de cada composto, o nome de cada um deles e o valor correto de ponto de fusão e ponto de ebulição, justificando por quê. As bolinhas pretas são carbonos, as bolinhas brancas são hidrogênios, a bolinha vermelha é oxigênio e a bolinha amarela é um enxofre, tá? Porque o enxofre, ele é amarelinho, principalmente. Então daí eles já colocaram amarelo para a gente já observar, assim. Bem, ó, fórmula estrutural e molecular. A fórmula estrutural já está aqui, tá? Essa daqui é a fórmula estrutural. Mas quando eles pedem isso, geralmente eles querem que você escreva assim.
que você coloque um carbono, tá ligado? Outro carbono, e aqui vai estar. Ah, você lembra que o carbono ele faz 4 ligações, né? Isso tá sossegado, assim. Então, quando não tem nada, você tem que saber, assim, que vai ter hidrogênios ligados a eles. Tá? Então, por exemplo, aqui tem 3 hidrogênios ligados a esse carbono, e aqui também vai ter 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Bom? Oi? É, bem difícil, assim, porque eles não conseguem ver o quadro. Bate um reflexo, eles ouvem. Porque tem lugares que não está funcionando, eles não conseguem escutar. Eles não escutam. Ontem aconteceu isso, a gente foi em display e era tipo um dual display, assim. Na próxima aula eu vou estar em hora de atividade e eu ajudo. Tá, obrigada. Ó, então a fórmula molecular pode ser essa daqui, mas não é muito usual, tá? Geralmente a gente representa assim, C2, H6, tá bom? Para você dar um nome, ó, ele pede também o nome de cada um deles, tá? Então você tem carbono 1 e carbono 2. A primeira coisa, antes de você dar o nome, é sempre você separar a sua cadeia principal, tá bom? A sua cadeia principal é a sua cadeia com maior número de carbonos, certo? Então a cadeia principal, nesse caso aqui, é essa daqui, tá? O maior número de carbonos. Certo? Aí é importante você numerar eles, porque o número ele vai te dar a terminologia corretinha. Por exemplo, quando tem só um carbono, é met. Quando tem 2 carbonos, é et. Então, o nome é feito de prefixo, infixo e sufixo. Ou seja, um prefixo que vai denominar a quantidade de carbonos. Então, aqui vai ser o et. Por que é et? Porque et representa que tem 2 carbonos, tá bom? Representa 2. Aqui é 2C, tá? O infixo é um intermediário. Esse intermediário, ele identifica se você tem ligações simples, duplas ou triplas. Daí isso segue a mesma sequência das vogais, tá? Das vogais A, E, I, O, U. Então, quando você tem só ligações simples, a gente coloca um AN, tá? Porque, se você tem ligações duplas, você coloca um EN. Tá? E se você coloca ligações triplas, você coloca que é o infixo IN, tá bom? Então, ó, tá vendo que ele só tem ligações simples? Então, o meu infixo, que vai indicar que é só ligações simples, é o AN. Tá? Então, é o etan. E o sufixo, que indica que só tem ligações de carbono e hidrogênio, é o sufixo O, que ele vem de hidrocarboneto. Tá? Então, só que não tem esse acento, tá? Eu só falei com ênfase assim para ficar mais fixo na sua cabeça. Tá? Então, esse sufixo aqui é um O. Então, esse daqui é o etano, tá bom? Beleza? E tá vendo que o etano só tem ligações de carbono e hidrogênio? Só tem carbono e hidrogênio aqui, ó, não tem mais nada diferente, tá bom? Você chegou a copiar? E vocês aí de casa, vocês ainda estão me ouvindo? Conseguindo acompanhar? Eu sei que deve estar meio difícil acompanhar, na verdade. Mas como é que vocês estão aí? A gente também se preocupa com vocês. Eu sei que a Isabelle está presencial aqui, ela quer conversar com vocês também. Você acha que eles estão assistindo? Por que eles não falam comigo? Eu tô aqui, professor. Então, tudo bem? E tá dando para fazer
Já chegaram a fazer esse exercício? Vocês ainda estão com dificuldade de fazer esse exercício? A gente só vai esperar a Isabelle terminar de copiar e a gente já continua, tá bom? Certo? Gente, no chat, professor. Sério? Eu não vi. Vamos ver o que tem no chat. Ah, então, ó, o pessoal tá aqui, a Joana também. E vocês conseguiram fazer esse exercício já? Já chegaram a copiar? Que a gente vai passar para a próxima molécula. Ó, até que tá dando para ver ali. Sabe o que eu tô achando aqui? Tipo, eu tô escrevendo e tá indo espelhado. Pode ser que isso aconteça, né? Tá indo espelhado aí para vocês? Tipo, eu tô escrevendo de trás para frente, assim, digamos, na lousa? Ah, legal. O Gustavo falou que tá normal. É bom esse apagador. Cadê os meus slides? Ó, agora vamos fazer então a próxima molécula. Tá? A próxima molécula que eu vou fazer vai ser a de com enxofre. Não, melhor fazer com oxigênio que a gente aprendeu antes, né? Eu vou fazer com oxigênio mesmo. Que é um giz químico. Tem carbono, tem 2 carbonos e um enxofre. Certo? Ó, daí eu vou. Lembra que a gente falou que o enxofre está lá na família 16? Certo? Ele está na mesma família do oxigênio. O oxigênio, você sabe que ele faz 2 ligações? Então, o enxofre também, porque eles estão na mesma família. Então, eles querem a mesma quantidade de elétrons também, para eles fazerem a mesma quantidade de ligações e eles ficarem estáveis. Tá bom? Então, você lembra que o carbono, ele faz 4 ligações, certo? E o enxofre, ele precisa fazer 2, tá? Quando não tem nada assim, você tem que colocar hidrogênio, porque a maioria dos compostos orgânicos, eles são formados de carbono e hidrogênio, tá bom? Então, ó, aqui vai ter um H3, porque ele está fazendo uma ligação com carbono, então ele ainda precisa de mais 3 ligações para ele ficar estável, tá bom? Então, daí ele está fazendo essas ligações com hidrogênio, então. Esse carbono já está fazendo 2 ligações, olha, está fazendo uma ligação com enxofre e uma ligação com carbono. Então ele ainda precisa de mais 2 ligações para ele ficar estável. Então o que vai fazer ligação com ele para ele ficar estável? Hidrogênio. Isso, eu só responder hidrogênio. Eu faço uma coisa mais simplesinha. Às vezes a resposta é tipo. Não, a maioria das perguntas que eu vou fazer, as respostas são bem lógicas, assim, tá? Então pode responder um negócio bem lógico, assim mesmo. Ó, eu representei assim porque eu queria representar tudo em uma linha, tá? Mas na vida real, eles são dispostos assim, tá bom? Oi. Aqui eu tô em outra sala.
porque a outra sala o computador ele não ligava. Então, aí na próxima aula já vou ter que achar uma sala diferente para a Isabelle. Tá bom? É assim que eles estão na vida real, mas você também pode representar assim, tá? Não tem problema. Você só tem que saber que essa ligação aqui, ela não está fazendo ligação com esse hidrogênio. Ela está fazendo ligação com esse carbono, tá bom? Bem, o que você precisa fazer daí? Lembra, sempre fazer esses passinhos quando você for dar nome para as coisas, tá? Primeira coisa é você identificar a sua cadeia principal, tá bom? Vou identificar a sua cadeia principal, tá? Deixa eu ver quantos minutinhos eu tenho. Não, mas 5 minutos é um super tempo. Ó, depois que você identificou a cadeia principal, você numera os carbonos. Por onde que você vai começar numerando os carbonos? Você vai começar a partir do grupo funcional, tá bom? Então você vai começar a partir daqui, do átomo de enxofre. Então, ó, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Tá bom? Ó, lembra que o prefixo de 2 carbonos, que representa 2 carbonos, é o et? Então, e como só tem ligações simples entre os carbonos, o intermediário vai ser an, tá bom? São ligações simples. Então, é o etan, e daí eu preciso também. Eu preciso fazer mais uma ligação hidrogênica, eu esqueci aqui, hein? Porque o enxofre faz 2 ligações para ele ficar estável, tá? Como não tinha ligação aqui, precisa ser um hidrogênio, tá bom? E eu tenho que representar pelo sulfixo, que eu estou tendo uma ligação de 2 carbonos, que só fazem ligações simples com um enxofre. É isso que esses passos indicam. Tá? Portanto, você tem que. E qual que é o sufixo que vai representar que tem um enxofre? Vai ser o tiol. Então, é o etantiol. Que é o que a gente está aprendendo de novo aqui, tá? Que é esse sufixo, principalmente, que a gente está aprendendo que é novo, tá bom? Então, aqui a gente tem o etantiol. Você copia também? Porque depois a gente retoma um pouquinho a nomenclatura, porque é importante para você ter os passos certinhos, né? Porque eu vou te falar que nem sempre eu faço assim tão eu faço os passos certinhos, sabe? Mas quando tem um radical, você primeiro tem que fazer determinados passos e depois voltar a fazer o radical. Então é um pouco mais complexo do que parece. Tá? Então, estou dando uma ideia geral, mas depois a gente retoma, tá? Copiou? E agora, o que falta a gente fazer é o que tem a molécula de oxigênio. Tá? Então, só vou apagar aqui. E agora você tem aqui o etanol. Tá bom? E qual que é o sufixo? Lembra que a gente usou o tiol para representar que tinha um enxofre? Agora, o an ele representa que só tem ligações simples. Agora, para representar o oxigênio, isso daqui é um álcool. Tá? Então, como que a gente chama os álcools mais comuns, assim, tipo o etanol, o etanol, que mais que são álcools bem conhecidos, assim. O propanol, sabe que essa terminação do álcool, ele tem um ol, certo? Então a gente vai usar o sufixo ol, beleza? Então esse vai ser o etanol, tá bom? Bem, daí nessa a gente vai escrever o nome de cada um, né? Aí o valor correto do ponto de fusão e ponto de ebulição, justificando seus porquês. Então deixa eu colocar essas 3 estruturas, quero ver quanto tempo que eu tenho. Não vai dar tempo. Ó, gente, daí, ó,
O etano, ele vai ter o menor ponto de fusão e o menor ponto de ebulição. O etano-tiol vai ter um ponto de fusão e ebulição intermediário entre os três. E o etanol vai ter o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Por quê? Porque vocês conseguem ver que entre o etano só tem ligações de carbono e hidrogênio. Então, significa que só tem uma ligações intermoleculares fracas entre eles. Já o etano-tiol, ele já tem uma massa molar maior do que o etano por ter aquela molécula de enxofre. Então, ele vai apresentar, então, mais interação e vai ser mais difícil de você fazer ele mudar de estado físico, tá bom? E o etanol, ele vai ter uma ligação hidrogênio devido àquele oxigênio ali, certo? Então, ele vai estar ligado com o OH. Esse tipo de ligação, a ligação hidrogênio, representa umas forças intermoleculares mais fortes que tem, tá? Por isso que a ligação hidrogênio, então, faz ele ter esse ponto de fusão e ponto de ebulição mais alto, certo? Depois a gente continua, então, já deu tempo. A gente precisa achar uma sala para você. E obrigado, viu, gente, pela paciência aí do ensino híbrido. Eu sei que esperamos vocês logo aqui na sala também, tá? E não esqueçam que sexta-feira tem a eleição de diretores, tá bom? Super importante. Um abraço, tá, gente? Tchau, professor. Tchau. Até a próxima. Tchau. Ah, por que você acha nada? Ai, não tem